Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da Operação Investidor. Nessa operação eu tenho uma única missão: fazer você se tornar um investidor ainda esse ano. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Carlos. Eu sou investidor e ao longo dessa semana eu vou te mostrar o passo a passo para você se tornar um investidor ainda em 2021, aqui na Bolsa de Valores do Brasil e lá dos Estados Unidos. Tudo isso enquanto você vive o estilo de vida que é o sonho de muita gente, viajando e se divertindo. Mas é o seguinte, para conseguir tudo isso, você precisa de um passo a passo, uma metodologia que vai te tornar um investidor aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, se tornando sócio das maiores empresas do mundo, onde você vai ganhar dinheiro todos os dias, dedicando apenas alguns minutos da sua semana. E a partir disso, o que você vai fazer com o seu tempo restante é uma escolha sua. O que eu faço com o meu tempo é viajar o mundo, viajar o Brasil, com os meus amigos, com os meus familiares, com as pessoas que eu amo, conhecendo lugares novos, culturas novas. Quem me acompanha mais assiduamente no Instagram sabe que dessas 48 semanas que nós tivemos já em 2021, eu fiz 78 voos. Isso dá mais de um voo por semana. Se você acredita que essa vida também é para você, eu quero que você fique comigo durante toda essa semana da Operação Investidor. Bom, nesse primeiro encontro eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre essa grande oportunidade. Mas para isso, eu preciso que você fique comigo até o final dessa operação, dessa nossa missão. Inclusive, eu quero fazer um pedido para você. Utilize com sabedoria a aba de comentários aqui embaixo. Sabe por que eu faço esse apelo para vocês? Porque quando eu comecei, eu não entendia como que as coisas funcionavam dentro do mundo que eu queria entrar. Mas uma das primeiras coisas que eu identifiquei é ambiência. Ambiência. Eu preciso estar no meio de pessoas, interagindo com pessoas que têm o mesmo objetivo e o mesmo propósito que eu. Quando eu escolhi mudar de vida, quando eu escolhi definitivamente que eu queria ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, eu comecei a procurar pessoas que tinham o mesmo objetivo. E aqui na aba de comentários você vai encontrar essas pessoas. Pessoas que estão determinadas a mudarem de vida como você. E assim como eu também, quando eu comecei. Então, se você definitivamente está comprometido a mudar de vida, deixe seu comentário aqui embaixo. Além disso, durante a semana, vou fazer algumas lives lá no meu Instagram. Para isso, é importante que você fique atento aos grupos de WhatsApp, porque é por lá que eu vou me comunicar com você. Durante essas lives, você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Bom, agora que você já entendeu qual é a minha missão nessa operação, eu vou aqui no meu Flipchart e vou te mostrar exatamente como vai funcionar essa nossa semana. Vou pegar agora aqui meu... Rapidinho aqui, ó. Peguei aqui, ó. Beleza, vamos lá. Olha só. Hoje estamos no dia 6, segunda-feira. A nossa aula número 1. Vou colocar aqui, ó. Aula 1. Por favor, não estranhe a minha letra, beleza? Não faço aula de caligrafia já tem um tempo, mas acho que dá para entender. Vamos lá. A nossa aula número 1, que é hoje, eu vou te falar o porquê você deve se tornar um investidor na Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos o quanto antes. E eu vou fazer isso acontecer esse ano com você, se você ficar comigo até o final. Então preste atenção. Vou te explicar o porquê você deve se tornar um investidor. Na nossa aula, ó, aqui dia 6, hoje, 6/12. Na nossa aula de número 2, vai acontecer na quarta-feira, dia 8/12. Aqui, rapaziada, presta atenção. Na aula de número 2, eu vou te falar como isso vai acontecer. A maioria das pessoas falam, Carlos, eu já sei que eu tenho que investir. Todo mundo fica falando, tem que investir, mas eu não consigo entender essa palavra, não entra na minha cabeça, Carlos. Pelo amor de Deus, cara, me ajuda! Tô passando mal, não consigo investir, não sei como é que faz. Calma, o que eu vou te revelar nessa aula aqui vai explodir a sua mente, porque eu montei um verdadeiro checklist que você vai cumprir todas as etapas, onde você vai entender exatamente como se tornar um investidor no Brasil e nos Estados Unidos. Essa aula aqui vai explodir a sua mente.
Você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa segunda aula. Então é importante que você fique comigo até o final. Na aula número 3, que vai acontecer no dia 10/12, na sexta-feira, então é segunda, quarta e sexta, na nossa aula número 3, aqui eu vou te entregar o ouro. Eu vou te falar as top 3 ações aqui no Brasil que eu acredito definitivamente que tem um alto poder de valorização e fazer você ganhar dinheiro de verdade com a bolsa aqui no Brasil ainda esse ano. E também, fora as ações aqui no Brasil, vou te falar as top 3 empresas lá dos Estados Unidos que vai fazer você ganhar dinheiro em dólar. Cara, isso daqui... Ô editor, coloca a minha cabeça explodir. Definitivamente é a receita do sucesso para você conseguir se tornar um investidor ainda esse ano. E para finalizar aqui a nossa cerejinha do bolo, a nossa aula... Será que cabe aqui? Ô, produção, posso colocar aula aqui? Pode? Então, beleza. Aula de número 4. Tá quase falhando aqui, hein? Deixa eu ver se consigo pegar um negocinho aqui. Pronto. Aula de número 4 vai acontecer no dia 13/12, na próxima segunda-feira. Aqui você vai ter a chance de dar o próximo passo e aprender a investir junto comigo. Você vai ter o meu acompanhamento nessa oportunidade. É por isso que eu montei toda essa estrutura, que é o passo a passo de uma metodologia que funciona e que vai fazer você se tornar um investidor ainda esse ano. Mas olha só, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Você tem que ficar comigo todas as aulas, porque eu não quero apenas te dar as melhores dicas. Eu quero que você aprenda a fazer as suas próprias análises e a identificar as melhores oportunidades para você e para a sua realidade. Da mesma forma que eu aprendi lá atrás, só que sem cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu vou te dar o passo a passo para você chegar no seu objetivo de forma muito mais rápida e prática, sem perder tempo, livre de vários desafios e obstáculos que eu enfrentei no meio do caminho para chegar até aqui. Combinado? Mas antes de falar para você como você definitivamente vai se tornar um investidor, eu quero dar 2 passinhos para trás e contar um pouco da minha história. Confesso que vai ser um pouco difícil para mim, mas eu vou contar. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas vão me ver aqui no YouTube, às vezes algumas pessoas me olham no Instagram e falam: meu Deus do céu, esse cara aí é um playboy, esse cara aí é um filho de papai, né? Um cara que nasceu em berço de ouro, sempre teve as coisas, é por isso que ele tá aí falando que pode investir, que é investidor, ganha o dinheiro do pai. Mas a verdade é que não. A verdade é que a minha família, ela na verdade, a gente tem uma origem muito humilde. Já passei por muitas coisas e eu quero falar isso para vocês agora. Em 2009, mais ou menos, aconteceu um fato. Difícil até de lembrar. A minha mãe, ela começou a ter alguns problemas emocionais, vamos colocar assim. Começou a ter alguns problemas emocionais, onde ela não conseguia mais trabalhar, não tinha mais condições de trabalhar e ela resolveu ficar em casa. Ficava em casa e ela era a pessoa que mais trazia dinheiro na época para casa. Resolveu ficar só em casa tomando sopa, cuidando dos gatos e tudo mais. E até aí tudo bem, porque eu achava que aquilo ia passar, as coisas iam melhorar. Só que em 2010, um ano depois, a coisa ficou pior. Além da minha mãe estar em casa sem fazer nada por conta da cabeça dela que não estava boa, o meu pai foi mandado embora. Meu pai era corretor de imóveis, trabalhava com imóveis, foi mandado embora. E o meu pai nunca mais, depois disso, conseguiu recolocação no mercado. Ele começava a se questionar por que não conseguia algo de melhor ou algo novo e tudo mais. Ele falou: não, isso daqui eu não consigo, enfim. Ele não conseguiu mais recolocação no mercado de trabalho. A nossa vida, a partir de 2010, virou um inferno, um verdadeiro inferno. Porque tudo aquilo que meus pais colocavam em casa já não entrava mais. A partir daí eu comecei a reparar uma coisa. Eu ainda não entendi o que estava acontecendo, mas eu comecei a reparar uma coisa. Algo não estava correto em relação ao dinheiro naquela família. Antes tinha o dinheiro que entrava dos meus pais, e aí a partir do momento que eles pararam de trabalhar, tudo começou a ruir. Eu falei: caraca, por que eu não tenho mais a condição que eu tinha antes? Por que eu comia antes eu não consigo comer mais? Porque antes as coisas que eu brincava, eu não consigo brincar mais. Isso começou a já
trazer alguns alertas na minha mente, mas ainda assim, as coisas começaram a ficar cada vez pior. Porque quando você não paga aluguel, quando você não paga um consórcio, quando você não paga um financiamento de um carro, as contas continuam chegando. E quando você não é o proprietário daquilo, o proprietário que não é pago, ele começa a querer reaver os direitos dele. Então a gente começou a tomar ação de busca e apreensão do carro por causa do financiamento, que não era pago. A gente começou a tomar ação de despejo da casa que a gente pagava aluguel, porque não estava pagando aluguel. E aí começou a desmoronar uma série de sequências, onde a gente morava numa casa, não conseguia pagar, ia para outra casa, não conseguia pagar, ia para outra casa, não conseguia pagar, até que a gente chegou no auge. A minha irmã, ela trabalhava como zeladora em uma escola municipal de Guarulhos, e a gente foi morar dentro de um quarto de zeladoria numa escola municipal de Guarulhos. Ali a gente já estava no auge da miséria, vamos dizer assim, porque em 2011 a gente não conseguia nem mais comer direito. A gente literalmente almoçava arroz com farinha. E às vezes, quando eu conseguia algum trabalho de panfleteiro ou bico de garçom, essa parte é difícil de falar, isso é louco. Algum bico de garçom, a gente conseguia trazer algum pouco de proteína para casa, né? Mistura, a gente chamava de mistura na época. A gente trabalha, eu tenho um irmão gêmeo, não sei se as pessoas sabem, mas enfim, eu tenho um irmão gêmeo e a gente fazia alguns bicos, né, de garçom e ganhava R$50 naquele dia lá e voltava para casa e falava, pai, conseguimos esse dinheiro, o que a gente faz com isso? E aí comprava às vezes algum alimento ou outro, só que não era sempre que a gente conseguia fazer esses bicos e trazer o dinheiro para casa. Pois bem, as coisas começaram a ir cada vez pior, até que começou a surgir algumas outras coisas que antes eu nunca tinha passado na minha vida. A gente foi roubado naquele pequeno quarto de zeladoria lá de Guarulhos. A gente estava dormindo um dia, do nada a gente começou a escutar um barulho e quando a gente foi ver, roubaram toda a fiação daquela casa. E aí a gente estava morando dentro do quarto, que já não tinha nada, ainda estava sem luz. Ali eu tive uma disrupção emocional muito grande, porque eu falava, caraca, que merda de vida é essa? Que merda de vida é essa? Meu pai não consegue trabalhar, minha mãe não consegue trabalhar, eu e o meu irmão tem que ficar implorando emprego em boteco para conseguir fazer um bico e tirar R$50. Não consigo comer direito. O que está acontecendo na minha vida? Isso já tinha passado de 2009 mais ou menos até 2011. Já tinha se passado aí quase 3 anos das coisas indo cada vez mais para o fundo do poço. Falei, meu Deus, é isso que eu preciso? É isso que eu vou ter para minha vida? Um pai, uma mãe desamparados, ficando cada vez mais velhos, tendo cada vez mais problemas. Eu sou uma pessoa jovem, é isso que eu vou conseguir? Esse é o máximo que eu vou conseguir? E ali eu tive uma disrupção emocional tão grande que me causou uma frustração que eu falei, eu vou mudar. Eu vou mudar. E a partir daquele momento, eu comecei a pesquisar formas de como definitivamente eu poderia mudar de vida. E naquele momento que eu já comecei a pesquisar um pouco sobre isso, eu me encontrei na faculdade de Direito. Eu sei, você deve estar pensando, meu Deus do céu, Direito, você fez Direito? Eu sou advogado hoje. Só que tudo isso começou por conta de todos esses eventos que aconteceram e eu achei definitivamente que estudando Direito, começando a faculdade de Direito, aquilo ia melhorar. E aí eu comecei a estudar Direito. Só que, Carlos, como você começou a estudar Direito, sendo que você não tinha dinheiro para nada? Exatamente, meti o louco. Fui lá no governo, na época a gente tinha o FIES, não sei se ainda tem o FIES ainda hoje, acredito que sim, mas eu cheguei e falei assim, governo, olha só, a nossa renda familiar per capita é menor de um salário mínimo. 6 pessoas. Era eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha irmã e a minha irmã estava grávida. 6 pessoas ganhando menos de um salário mínimo. Por favor, me dá R$50 mil de empréstimo para eu conseguir fazer uma faculdade? O governo foi lá e concedeu o FIES, Financiamento Estudantil do Governo. E eu consegui começar a faculdade através do FIES. Quando eu comecei a faculdade, eu comecei a fazer estágio. E ali no estágio eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eu tive um outro estalo. Vocês lembram da primeira vez, quando eu comentei com vocês, que eu falei, caraca, antes entrava dinheiro, antes conseguia ter alguma coisa, se alimentar, brincar com alguma coisa, fazer um passeio, agora não tem mais, e isso não estava voltando ao normal. O meu segundo estalo foi o seguinte, estou fazendo estágio, estou ganhando tanto por mês. Se eu estou ganhando tanto por mês, eu estou trabalhando, vendendo o quê? A minha hora. Se eu estou vendendo a minha hora, o máximo que eu vou conseguir ganhar vai ser
24 vezes, porque o dia tem 24 horas. Se eu tô ganhando R$ 8 por hora, o máximo que eu consigo ganhar é 24 vezes 8. Não tem como passar daquilo. E eu tinha feito uma promessa para mim. Eu prometi que eu ia mudar de vida. Eu prometi que aquilo não ia mais acontecer. Eu nunca mais ia olhar para aquela situação de ver meu pai largado no sofá, a minha mãe largada no sofá, o meu irmão, a minha irmã, falou assim, será que hoje tem ovo para almoçar? Será que hoje a gente vai ter arroz para comer? Eu não aceitava aquilo. E eu comecei a pensar, eu preciso pensar, existem pessoas que já saíram de situações piores do que a minha e conseguiram vencer. E se existem pessoas que saíram de situações piores do que a minha e conseguiram vencer, por que que eu não vou vencer? Eu vou vencer. Eu vou mudar de vida. E eu comecei a criar esse raciocínio. Comecei a criar esse raciocínio de que toda vez que eu vender a minha hora, eu vou estar limitado ao quanto eu consigo ganhar de dinheiro em um único dia de 24 horas. Eu preciso arranjar alguma outra forma de ganhar mais dinheiro. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar 6 horas por dia, 7, 8, 9, 10, comecei a estudar muito. Eu falei, cara, se existem pessoas que saíram do nada e conseguiram tudo através do estudo, eu vou começar a estudar. E eu comecei a estudar porque eu sabia que uma hora eu ia ter algum conhecimento o suficiente para chegar alguém e falar assim, esse cara sabe algo que eu sei e eu vou pagar por esse conhecimento, eu vou pagar por esse conhecimento, pelo que ele sabe. Falei, eu vou estudar o suficiente para isso. E eu comecei a estudar muito, comecei a estudar muito. E eu falei, caraca, achei uma forma de conseguir ganhar mais dinheiro. Existe algo aonde eu pego o dinheiro que eu já tenho, ainda que seja pouco, porque era pouco, eu era estagiário do TRF. Pesquisa aí quanto o estagiário do TRF ganhava em 2013. Muito pouco. Era algo de R$300 por mês. Isso que ainda tinha que pagar as coisas de casa. Existe algo que você pega um capital e coloca em um empreendimento. Olha só, você pega um capital, coloca em um empreendimento e quando você aloca esse dinheiro em um empreendimento, esse empreendimento tem a capacidade de transformar esse capital em mais capitais. Calma, essa parte talvez você comece a ficar um pouquinho confuso. Eu vou desenhar isso para você. Vou desenhar aqui no meu flipchart. Olha só, nesse momento da minha vida, eu descobri algo. Eu descobri que existia a possibilidade de pegar o capital que eu tinha e colocar em um empreendimento que tinha a capacidade de multiplicar esse capital. Então, eu tinha um capital, vamos colocar aqui uma moedinha. Essa minha moedinha, eu colocava em um empreendimento. Vamos colocar aqui, ó, E de empreendimento. E esse empreendimento tinha a capacidade de transformar essa uma moedinha em outras 2 moedinhas. Eu falei, caraca, se eu coloco uma moedinha aqui e vira 2 moedinhas, eu vou pegar essas 2 moedinhas e vou colocar aqui de novo. Porque quando eu coloco 2 moedinhas aqui, se eu coloquei 1, saiu 4, saiu 2, aliás, eu vou colocar 2 e aqui o que aconteceu? Saiu 4? Não, saiu 3. Eu falei, mas ainda assim é jogo. Comecei com 1 e tô com 3. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa, vou colocar no empreendimento de novo. Só que aí eu descobri que quanto mais eu alocava o capital que eu ganhava nesse tipo de empreendimento, que a gente já vai comentar sobre isso, mais ele multiplicava o meu capital. E aí eu descobri também que não existia apenas um empreendimento. Existiam vários empreendimentos onde quanto mais moedinha eu colocava, mais ele multiplicava. Quanto mais eu reinvestia, mais ele multiplicava. E aqui, gente, quando eu falo moedinha, é moedinha mesmo. Eu comecei com apenas R$15. Eu comecei com apenas R$15 e nada mais do que isso. Quando as pessoas falam assim, você precisa ser rico para investir, você precisa ter milhões de dinheiro, você tem que ter muita grana. Isso é a maior balela que eu já escutei. Eu comecei com 15. Por que você tem que começar sendo rico? Isso não existe. A única coisa que você definitivamente precisa é de uma decisão. A decisão de mudar de vida. De mudar de vida com inteligência. Isso aqui, gente, não é sorte.
Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que eu vou continuar explicando durante toda essa operação investidor, durante toda essa semana, nessas 4 aulas, eu vou te provar que nada disso daqui é sorte. Bolsa de valores é cassino. Não! Existe um racional, existe uma metodologia, existe um passo a passo que vai garantir o seu futuro, que vai te trazer a verdadeira liberdade financeira, que vai trazer a verdadeira liberdade geográfica, que vai trazer a verdadeira liberdade de tempo. Porque eu não sou o único merecedor disso, não. Você também é. Só que para isso, foi o que eu falei, você não precisa de muito dinheiro. Você, na verdade, precisa de muito pouco e o principal, tomar a decisão de fazer isso acontecer. E olha só, agora eu vou te provar o porquê você deve se tornar um investidor na Bolsa de Valores aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu quero passar algumas informações oficiais aqui para vocês de estudos que eu fiz, principalmente quando eu comecei a tentar entender o mercado financeiro, o mundo dos investimentos. Quando eu comecei, eu queria entender por que as pessoas colocavam dinheiro em determinados ativos. Por que as pessoas faziam aquele determinado comportamento. Aonde elas estavam colocando esse dinheiro, o que trazia retorno, o que não trazia retorno. E é exatamente sobre isso que eu quero comentar agora. Aonde a maioria das pessoas estão colocando os seus dinheiros e por quê e qual é a problemática disso. Vamos agora para o flip chart? Eu vou só trocar aqui meus canetões. Vou pegar um vermelho para combinar com a minha blusa. Eu sou assim, eu sou fashion, né? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vou trazer aqui dados oficiais do Datafolha. Datafolha com a Ambima. Beleza? Vamos lá. Essas duas instituições fizeram uma pesquisa. Elas pegaram 3.433 pessoas de 149 cidades diferentes, com públicos de classe A, B, C e D, todas economicamente ativas, acima de 16 anos, e fizeram algumas pesquisas, alguns testes. Esse público de 3.433 pessoas estavam representando 96 milhões de brasileiros. E dessa pesquisa foi feita a seguinte pergunta. Oh, meu Deus do céu, socorro. Foi feita a seguinte pergunta. Pessoas, vocês possuem alguma aplicação financeira? Foi perguntado para essas 3.433 pessoas que representavam 96 milhões de brasileiros. E a resposta foi a seguinte. Vou colocar aqui mesmo para economizar papel, né? As árvores agradecem. Vamos lá. 44% desse público disse que tinha sim aplicação financeira. E os outros 56% disseram que não tinham aplicação financeira. Esse 56% já é uma parte um pouco problemática, vamos dizer assim, né? Sendo bem sutil. Por quê? Porque a galera tá deixando dinheiro na conta corrente. E qual é o problema de deixar dinheiro na conta corrente? Gente, isso aqui é óbvio, né? Vocês devem estar, mas eu sou melhor que essa pessoa porque eu deixo dinheiro na poupança, né? Pelo menos tem alguma coisa. Esse aqui já é óbvio a resposta. Agora, qual é a aplicação financeira que esses 44% têm? Ou melhor, primeiro vamos entender o comportamento. Qual é o principal comportamento dessas 44% de pessoas de 96 milhões? Vamos entender isso agora. O principal comportamento dessas pessoas que buscaram algum tipo de aplicação financeira é ir até o banco. As pessoas, na maioria delas, mais precisamente 71%, buscaram algum tipo de aplicação financeira indo em um banco, numa instituição financeira. Sabe qual que é o maior problema de você ir até uma instituição financeira, um banco, para buscar algum tipo de aplicação financeira? Conflito de interesse. Eu vou te explicar isso de uma forma mais prática, porque aqui você já deve estar começando a boiar. Meu Deus do céu, como assim conflito de interesse, Carlos? Banco? Meu gerente? Meu gerente é meu amigo, pô. Você tá louco? Conheço ele há anos. O
cara do bem, cara dedicado, aquele cara lá só quer o meu bem, só quer que eu ganhe cada vez mais dinheiro, me trouxe umas recomendações aí, meu Deus, incríveis. Vou te mostrar uma parada na prática, na tela do meu computador, do porquê as pessoas que investem através de bancos não estão fazendo a decisão mais inteligente. Olha só isso na tela do meu computador. Ó, pessoal, eu tô aqui na tela do meu computador e eu vou te provar exatamente o que eu te falei agora há pouco ali no Flipchart. Ó, por que existe esse conflito de interesse nas pessoas que colocam seu dinheiro através de bancos? Pessoal, é o seguinte, aqui é uma corretora de investimentos, não entre em pânico, fica calmo, você já vai começar a ver um monte de coisa aqui, vencimento, rentabilidade, risco, disponível, aplicação mínima, já vai dar uma bugada na sua mente, mas eu tenho um único objetivo em mostrar essa tela aqui para vocês, mostrar a parte prática do porquê um banco não vai te mostrar a melhor opção de investimento em nenhuma hipótese. Olha só essa parada, aqui a gente tem um CDB, que é um tipo de aplicação financeira, escrito CDB Banco Industrial. Olha só a rentabilidade que ele está mostrando, 114% do CDI. Isso é uma rentabilidade X. Não estou discutindo se é boa ou se é ruim aqui. Mas olha só, se a gente desce um pouquinho, olha só esse outro ativo que existe no mercado financeiro. CDB PagBank é um outro banco também que paga 110% do CDI. O que a gente consegue entender desse tipo de comportamento quando as pessoas vão até um banco para procurar algum tipo de aplicação financeira? Que o banco responde para mim de forma sincera. Você acha que se você for no PagBank e falar, ó, eu quero fazer uma aplicação financeira, o PagBank vai falar assim, olha, a gente tem aqui um CDB, mas esse CDB rende 110% do CDI. Mas ó, existe um outro título do Banco Industrial, é um outro banco, tá? Onde você tem uma rentabilidade de 114% do CDI. Ele tem mais rentabilidade, recomendo que você invista em outro banco. Você acha que o banco, sinceramente, responde para mim, você acha que o banco vai ter esse tipo de comportamento? Ele não vai. O único título que ele vai te oferecer é exatamente o que vai trazer em favor a ele. Ele vai trazer o CDB do Banco PagBank, que apesar de ter menos rentabilidade, é o que diz respeito a ele. Então, a grande problemática, quando eu falo de conflito de interesse desse tipo de comportamento, é o banco ele vai te oferecer o que favorece a ele, porque é óbvio, ele é uma instituição financeira. O objetivo do banco é lucro, então ele precisa de dispor de títulos, de dispor de investimentos que vai ser benéfico a ele. Isso é óbvio. Então, esse é a primeira problemática quando eu falo que existe um conflito de interesse. O comportamento das pessoas que vão até o banco para procurar um tipo de investimento, esse é o resultado que as pessoas vão colher quando elas tomam esse tipo de atitude. E agora, eu vou continuar essa explicação, mostrei aqui para vocês a parte prática. Isso aqui é a vida real acontecendo de quem toma esse tipo de atitude. Tá? Agora eu vou continuar a explicação lá no Flipchart, agora que eu mostrei isso aqui acontecendo dentro de uma corretora de investimentos. Vamos embora. Pessoal, vocês entenderam por que isso pode ser um problema? Existe evidentemente um conflito de interesse. O banco nunca vai trazer para você a melhor opção de investimento, aquela mais adequada para o seu perfil ou aquela que definitivamente vai colocar algum dinheiro no seu bolso. Depois de estudar o comportamento dessas pessoas, dessas 71% das pessoas, eu fui entender, de acordo também com essa pesquisa, beleza, a gente entendeu o comportamento da pessoa, aonde as pessoas estão indo. As pessoas estão indo aos bancos. As pessoas estão indo aos bancos. Mas, ainda assim, aonde essas pessoas estão colocando o dinheiro delas? Aonde está o dinheiro da maioria das pessoas que têm aplicação financeira neste país? Vamos usar mais dados. 84% das pessoas que possuem aplicação financeira deixam o seu dinheiro na caderneta, exatamente, caderneta de poupança. Ai, gente, eu tô com poupança aqui. Tá escrevendo, né? Que coisa chata, mas que foi? Agora foi. Combina aqui com a minha blusa, ó, que fashion. Acho que eu vou colocar um batom vermelho. Já passou aqui das 10 horas da noite que eu tô gravando essa aula. Vamos lá. E qual é a problemática? Entendemos a problemática do comportamento. Vamos entender agora a principal problemática. Carlos, eu sei que poupança é ruim.
Eu sei disso, todo mundo fala que é ruim, já cansei de ver isso. Toda hora eu abro ali no Google, tem gente que fala assim, nossa, quem investe na poupança é burro. Quem ganha dinheiro de verdade está investindo. Poupança não dá dinheiro, poupança dá prejuízo. Mas será que você definitivamente sabe as razões problemáticas do seu dinheiro estar aqui? Eu já vou te trazer agora uma afirmação veemente que vai explodir a sua mente. Você está perdendo dinheiro. Você não é que você está ganhando pouco com a poupança. Porque as pessoas falam isso. Ah, eu coloquei o dinheiro na poupança porque ele está rendendo um pouquinho, mas esse pouquinho é seguro, não vai me trazer dor de cabeça. Tá lá, eu vejo, coloco R$1.000, no final do outro ano virou 1.050, ganhei alguma coisa. Vou te provar que você não está ganhando dinheiro, está perdendo. Perdendo. Sim, sua rentabilidade está negativa. E eu vou te provar isso agora. Vamos lá, vamos quebrar aqui 2 principais mitos que as pessoas têm sobre poupança. Olha só, o primeiro mito sobre investir na poupança é o seguinte. Vamos supor, eu vou fazer uma pergunta para você. Você colocou o dinheiro na sua caderneta de poupança no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro você foi lá, colocou o seu dinheiro lá, crente que estava rendendo. E aí aconteceu alguma coisa, você teve que retirar esse dinheiro no dia 28 de janeiro. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Quanto você acha que rendeu a sua poupança nesse meio tempo? Lembrando o seguinte também, hoje a poupança rende 0,45% ao mês, beleza? Vai guardando essas informações. Ah, Carlos, se você está falando que rende 0,45% ao mês, deve ter rendido algo próximo a disso. Porque se coloquei no dia 1 e retirei no dia 28, deve ser algo próximo a isso daqui, porque está perto de um mês. Aí é que tá. Esse é o primeiro grande erro. Porque a poupança, ela só rende no que a gente chama de aniversário. Para completar um aniversário, você tem que deixar pelo menos um mês. Pelo menos um mês. Ou seja, você colocou aqui, você só pode tirar o dinheiro no dia 1º de fevereiro. Se você tira o dinheiro antes disso, você fez apenas uma movimentação bancária. E sabe quem ganhou dinheiro com toda essa sua grana que estava aqui durante esse período, se você tirar antes do dia 1º de fevereiro? O banco. E você faz isso. E você não percebe. Porque você coloca o dinheiro na poupança, aí você tira todo mês para pagar alguma coisa. Você faz isso, você não percebe. Todo mês. Aí passa anos, passa décadas, você continua fazendo a mesma coisa. Mas isso daqui, se você acha isso aqui problemático, vai ficar pior. Vai ficar pior. E agora é que fica o negócio que é um monstro, o maior monstro de todos. Então eu quero que você enxergue isso de uma vez por todas. O segundo grande problema de quem coloca o dinheiro na poupança é o seguinte. Você está negativo. Você está negativo. Eu vou te provar isso agora. Olha só. A poupança hoje, se eu fosse trazer alguns termos técnicos, falar que rende 70% da taxa Selic, a Selic hoje está 7,75% ao ano, o que dá, se eu trouxer todas essas paradas, você vai começar a boiar. Meu Deus do céu, o que é taxa Selic? Tá falando de taxa, você tá taxado? Meu Deus do céu, é Selic? O que é Selic? Meu Deus, eu tô pirando. Calma, eu vou trazer informações básicas aqui para você entender 100% a linguagem do que está acontecendo com você hoje. Poupança rende hoje, gente, 5,42% ao ano. Beleza? Isso daqui é uma informação que você pode confirmar jogando no Google. Joga no Google aí, quanto rende poupança hoje? Pau! Você vai ver lá, 5,42% ao ano. Tá, isso daqui não parece ser muito problemático, né? Você coloca lá R$1.000 no final do ano, ou melhor, no ano seguinte, você vai ter lá seus R$1.054. Beleza. Só que, para pensar, eu vou fazer uma outra pergunta agora para você. O arroz que você comprou ano passado por uma quantia X, você sabe o valor do arroz, do feijão, acredito que você mora aqui, você sabe o preço das coisas, não sabe? O arroz que você comprou no ano passado, você consegue comprar esse ano pelo mesmo preço? Isso é uma pergunta, estou te perguntando isso, responde aí na sua mente. O arroz que você comprava no ano passado, você consegue comprar com o mesmo preço esse ano? Não consegue. Por que não consegue? Porque está mais caro. Por que está mais caro? Porque existe algo chamado inflação. Inflação. Vamos lá.
são inflação. O que é inflação? Inflação é o aumento dos preços de acordo com como vai a economia do país. É isso que é inflação. Era o arroz que estava R$10 e hoje está 11. Era o feijão que estava R$5 e hoje está 6. Era a carne que estava R$20 e hoje está 30. Isso é a inflação. É o aumento dos preços dos principais produtos que as pessoas consomem no país. Acontece o seguinte, se você está colocando o seu dinheiro na poupança, é porque você quer que seu dinheiro se multiplique para que você tenha mais dinheiro, para que você consiga continuar comprando as coisas. Ou pelo menos consiga continuar comprando as mesmas coisas que você já está acostumado a comprar, correto? Só que eu vou trazer um dado aqui que, se você não sabe, meu Deus do céu, olha só que absurdo. A gente tem uma inflação, de acordo com o IBGE, joga aí no Google, IBGE, inflação. Você já vai encontrar esse dado. Esse dado da inflação, ele é corrigido por um índice chamado IPCA. Não vou entrar no mérito exatamente o que é o IPCA, índice do preço do consumidor amplo, senão vai ficar complicado. Mas a inflação dos últimos 12 meses, presta atenção, é de nada mais, nada menos que 10,67%, exatamente. 10,67% de inflação nos últimos 12 meses. Tudo que você comprava no ano passado ficou, no mínimo, 10% mais caro. Então vamos colocar aqui? 10,67%. Aí beleza, vamos ligar os pontos. Guarda esse número, 5,42% ao ano na poupança, onde está seu dinheiro hoje, provavelmente. IPCA, inflação, 10,107%. Se o seu dinheiro rende 5,42% ao ano e o seu poder de compra está reduzindo em 10,67%, a rentabilidade real da sua lindíssima carteira de investimentos é de menos, vou colocar um menos aqui bem grosso, 5,25%. Isso daqui é o que está rendendo o seu dinheiro. Menos 5,25%. E sabe qual que é a maior problemática disso? É que as pessoas, elas se encontram nessa situação. A maioria das pessoas, a gente está falando de 84% da população se encontrando nesta situação. Não é por um dia, não é por uma semana, não é por um mês. Não é por um ano. As pessoas passam anos e anos nessa situação. Anos e anos a conta não fechando. E aí quando você tem 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, você percebe que o único dinheiro que você tem é para comprar os remédios da sua velhice. Não consegue viajar, não consegue manter o estilo de vida que antes você tinha quando você era mais jovem, e aí você começa a criar uma justificativa de quando eu era mais jovem eu tinha mais dinheiro porque eu era mais produtivo, então é normal agora que eu tô velho eu não tenho mais dinheiro. E não! Você tem que aproveitar agora, esse momento, para transformar a sua realidade. Eu não sei exatamente quantos anos você tem, se você tem 25, se você tem 30 anos, 35, mas esse é o momento que você está proativo, o momento que você está vivo, o momento que você está jovem. É agora para você mudar de vida. Quando eu falo para vocês, gente, que eu fiz 78 voos em 2021, sendo que a gente hoje está em 48 semanas do ano de 2021, fiz mais de um voo por semana. Você acha que eu sou o único merecedor disso? De forma alguma, eu jamais serei egoísta de falar para você que essa realidade é só para mim. De forma alguma, eu quero isso para você. Pessoal, vou fazer um desabafo aqui para vocês agora. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu criei a Operação Investidor com essa missão de transformar você em um investidor na Bolsa de Valores aqui no Brasil e nos Estados Unidos ainda esse ano. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque o que eu mais quero é ter pessoas com esse conhecimento para a gente poder conversar sobre isso, poder discutir ideias, viajar, conhecer o mundo, novas culturas, novas pessoas, novas personalidades, ter experiência, se sentir vivo
Isso é uma razão que me carrega a passar esse conhecimento para vocês. Vocês precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento para que a vida de vocês mude, assim como também mudou a minha. Rapaziada, vocês entenderam a situação que eu trouxe aqui para vocês. Vocês entenderam o cenário caótico que é estar nesse cenário, nessa situação. Só que existe um outro mundo, uma outra perspectiva que eu vou trazer exatamente agora para vocês. Vocês lembram, 84% das pessoas estão aqui. Mas você está aqui na Operação Investidor. Você está aqui na nossa missão. A nossa missão de transformar a sua realidade. E você vai virar um investidor ainda esse ano. Meu Deus do céu, 6 de dezembro. Carlos, 6 de dezembro, eu vou virar investidor ainda esse ano? Vai. Você vai. Mas sabe por quê? Olha só o que vai acontecer na sua vida. Eu vou passar aqui a folha. Vou te mostrar a realidade que você vai começar a viver. Só que para isso eu só quero te relembrar rapidamente o que acontece com o seu dinheiro quando você coloca R$1.000 na poupança. Vira R$1.054,20. Por quê? A poupança hoje rende 5,42. Colinha aqui básica, né? Decorar todos muito difícil. 5,42% ao ano. Só que a gente já explicou que você tem um efeito da inflação que vai descontar dessa rentabilidade menos 10,67%, o que vai te dar uma rentabilidade real de menos 5,25%. Ou seja, isso daqui que você vê na sua poupança não existe. A real rentabilidade é de 900 eu fiz uma continha aqui rapidinho. R$ 947,50. Algo próximo disso, tá, pessoal? Isso aqui é a rentabilidade real para você colocar o dinheiro na poupança. Mas a sua realidade vai mudar. Você está aqui na Operação Investidor. Olha só o que teria acontecido. Olha só o que teria acontecido se você tivesse colocado os mesmos R$1.000 que você colocou aqui na poupança em um ativo. Vocês lembram que eu comentei? Quando eu estava estudando, eu percebi que existia a possibilidade de colocar o meu dinheirinho em um empreendimento que transformava em 2 dinheirinhos. Esse empreendimento é um ativo do mercado financeiro. E aqui eu quero exemplificar para vocês o que aconteceu comigo em um ativo chamado PETR4, que é o ativo da Petrobras, Petro 4. Esse ativo, se você tivesse colocado os mesmos R$1.000, teriam virado mais de R$2.000. Um pouco mais que isso, se eu não me engano, 2.300 e alguma coisa. Por quê? Esse ativo, só de março do ano passado para cá, valorizou mais de 120%. Algo em torno de 136%, 137%, alguma coisa próxima a isso. Mais de 100, oh meu Deus, aqui é a porcentagem. Mais de 120%. E, pessoal, é o seguinte, isso aqui é apenas um ativo do mercado financeiro que existe. É sobre isso que eu quero que vocês comecem a imergir. Isso aqui é só um dos empreendimentos que vocês vão colocar a moedinha de vocês, que vai transformar em várias outras moedinhas. Muitas outras moedinhas. Ah, Carlos, mas você está falando de Petro, tem que ter muito dinheiro para colocar Petro. Não, gente, sabe quanto que eu paguei em Petrobras em maio do ano passado? Março do ano passado? Eu paguei R$13. Agora eu vou fazer uma pergunta muito sincera para vocês, eu adoro fazer perguntas. Você não tem R$13? Você não tem R$13? Apenas R$13 para multiplicar o seu dinheiro. E esse conhecimento, mais uma vez eu vou bater na tecla. Se tornar um investidor vai muito além do dinheiro propriamente dito. Esse conhecimento vai transformar a sua vida. As pessoas com quem você se comunica mudam. As pessoas com quem você interage mudam. As pessoas que vão até você muda completamente. A sua realidade nunca mais vai ser a mesma quando você possuir esse tipo de conhecimento. E eu estou aqui para isso. E olha só o que eu quero te falar. Eu tenho um livro. Onde está o meu livro? Está ali. Porque algumas dúvidas vão surgir agora. Vou pegar o livro rapidinho. Olha só esse aqui. Esse aqui é o livro. Esse aqui é tipo a Bíblia, que eu falo principalmente para os meus alunos, que as pessoas têm a obrigação de ler. Faça a fortuna com ações antes que seja tarde, do Décio Bazin. Tá?
Essa leitura aqui é uma leitura obrigatória para quem quer aprender sobre investimentos. Se você não tem esse livro, eu recomendo que você compre e leia o quanto antes. Sabe por quê? Algumas pessoas vão vir e falar assim, Carlos, isso daí não é um hype? Isso aí é modinha, pô, esse negócio de bolsa, a galera tá falando que tá ganhando dinheiro, isso aí é modinha, daqui a pouco acaba. Isso aí é uma balela, isso aí vai, sabe, é coisa de sorte. Rapaziada, aqui nesse livro, vou ler um trecho para vocês da página 96, tá? Página 96 desse livro. É uma pesquisa que o Décio fez pelo escritório dele, que durou do período de 1970 a 1984. Nessa pesquisa, o Décio pegou 200 dólares. 200 dólares aqui, gente, vocês podem interpretar como real, tá? 200 moedas, 200 dinheirinhos, beleza? Esses 200 dólares, ele fez dois tipos de aplicações diferentes. 200 dólares, todos os meses, ele colocava numa caderneta de poupança que rendia 0,5% ao mês. E 200 dólares ele investia em ações que pagavam bons dividendos. Calma, dividendo, Carlos, o que é isso? A gente vai falar de forma mais específica sobre isso mais pra frente, mas dividendo nada mais é do que a distribuição dos lucros da empresa. Aqui, pessoal, quando eu falei pra vocês que o seu dinheiro teria virado mais de R$2.000 em Petrobras, isso aqui foi só a valorização do ativo. Fora isso daqui, a empresa ainda pagou lucros para quem era acionista, através de dividendos. Só para vocês terem noção, você teve mais de 120% de valorização, mais 8% de dividend yield distribuído nos últimos 12 meses. Calma, não pira! Fica aqui comigo, não vai embora! Não vai embora, por favor, presta atenção. Isso daqui, você ganha dos dois lados. Você ganha tanto com a valorização do ativo, como a distribuição dos lucros para os acionistas. Então é o melhor dos mundos. Você ganha duas vezes. E aqui no livro é exatamente isso que ele fala, ó. 200 dólares por mês num grupo de ações pagadoras de bons dividendos por 15 anos. Após 15 anos, a carteira de ações valeria 299 mil dólares, produzindo um rendimento semestral de 30 mil dólares, ou seja, 5 mil dólares por mês. Aí ele pega e coloca o mesmo cenário na caderneta de poupança. Aqui na página 95 agora. 200 dólares numa caderneta de poupança após 15 anos teriam acumulado 58.450 dólares. Então você tem em um cenário as pessoas na poupança, 200 dólares por mês, acumulando 58 mil dólares por 15 anos, para fazer 58 mil dólares. E o outro cenário, investindo em ações, a pessoa acumulando 299 mil dólares. Em ações que, além da valorização do ativo, você ainda teria os pagamentos dos lucros, esse dinheirinho a mais que as empresas fazem para os acionistas. Isso, gente, isso daqui não é sorte, isso daqui não é cassino, isso daqui não é acaso, isso é conhecimento, isso é estudo, isso existe há muitos anos e as pessoas que aplicaram isso daqui que eu estou passando para vocês, essas pessoas enriqueceram de verdade. Criaram bases sólidas com investimentos. Mas para isso, você precisa de metodologia. Você precisa entender que existe um passo a passo para você finalmente conseguir se tornar um investidor ainda esse ano. E é exatamente por isso que eu estou aqui. E é exatamente por isso que eu preciso que você fique comigo todas essas aulas, porque hoje eu te provei por que você tem que aprender a investir na Bolsa de Valores aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Isso daqui não é uma opção, isso aqui é uma necessidade. Isso aqui é uma necessidade. Você tem a obrigação de aprender sobre isso se você quer enriquecer. Na nossa aula de número 2, na quarta-feira, daqui 2 dias, vai passar muito rápido, eu vou te explicar o como. Isso aqui é só o porquê. Por que isso tem que acontecer? Por causa disso. Como fazer isso? Carlos, como se tornar um investidor na Bolsa de Valores? Como? Todo mundo fala sobre isso, mas eu não entendi como. Na nossa próxima aula eu vou trazer um checklist para você. É um checklist mesmo, um passo a passo, para você entender como analisar as melhores empresas do Brasil e dos Estados Unidos, garimpar isso e entender definitivamente se elas são empresas boas, saudáveis, empresas perenes, que já se provaram no tempo, que já passaram por crises e que definitivamente vão fazer parte do seu processo de enriquecimento. Isso vai acontecer. A próxima aula vai explodir a sua cabeça, porque esse checklist
é o que você vai carregar para definitivamente falar: eu sou investidor na Bolsa de Valores aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eu sei do que eu estou falando e a mudança vai acontecer. E é exatamente por isso que você tem que estar comigo até o final dessa operação, porque essa missão antes era só minha, mas se você chegou até aqui, essa missão agora virou nossa. É a nossa missão fazer você se tornar um investidor ainda esse ano de 2021. Pessoal, eu sei que nesse momento vão vir várias vozezinhas assim na sua cabeça, falando: meu Deus, isso não é pra mim, nossa, parece difícil, nossa, tem que ter muito dinheiro. Pessoal, ignore essa voz e cria uma vozinha boa na sua cabeça e falar: esse é o momento, essa é a oportunidade, isso vai acontecer. Esse é o grande momento da minha virada. O Carlos mudou e eu também vou mudar. Escuta essa vozinha, só que faz um pouquinho além disso. Chega nos comentários aqui embaixo e comenta o que você aprendeu. Conhece as pessoas que estão nesse movimento com você, comigo, com a gente. Se envolva, interaja, entre nisso de cabeça, porque isso definitivamente faz a diferença. Pessoal, essa aula está acabando por agora, eu sei, não fiquem tristes. Estaremos juntos na próxima quarta-feira. Eu vou postar uma foto, tá, no meu Instagram, 8 horas da noite. E eu quero que vocês comentem em peso lá com a hashtag vou investir. Vou investir, vou investir. Nessa foto que eu vou postar, você já sabe que me acompanha no Instagram, já conhece o meu estilo. Eu gosto de incentivar vocês, porque eu sei que às vezes vocês precisam de um empurrãozinho a mais para as coisas definitivamente acontecerem. Então, eu vou colocar um Pix aleatório, o rei do Pix, né? Oh, Maoi, eu vou dar do jeito, Maoi. De R$1.000 para te dar aquele empurrão. Não é empurrão, vai começar agora. De R$1.000 para você, aleatoriamente ali, para quem comentar na foto que eu vou postar 8 horas da noite. Se você tá com várias desculpas na sua cabeça, eu já te provei, você não precisa de muito dinheiro. Você não vai passar horas e horas em frente ao computador, não estou falando isso. Você vai precisar de, no máximo, aí 15 minutos. Depois que você aprende a metodologia, o máximo que você vai gastar de tempo na sua semana para se tornar um investidor é 15 minutos por semana, no máximo isso. Não vai tomar muito do seu tempo, porque você já vai ter a metodologia aplicada na sua cabeça, você vai colocar em prática, pronto, acabou, já era. Beleza? Pouco dinheiro, você não vai precisar investir muito do seu tempo, porque eu sei que você trabalha, tá tudo certo. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos na quarta-feira. Um beijo, um abraço do Carlos. Comente lá na fotinho. Estou esperando vocês na quarta-feira.